Boa noite a todos. Eu quero dar boas-vindas a todos em nome da ARI e do nosso presidente, senhor Gilberto Lamo. Hoje, como todo mundo sabe, a gente está aqui para relembrar a famigerada Kristallnacht, a Noite dos Cristais, um evento horroroso de 1938, e uma prévia do que foi depois a Shoah. A mecânica hoje vai ser da seguinte maneira. Primeiramente, nós vamos ter um serviço religioso com os nossos rabinos e Hazanim. Depois, nós vamos trazer o Carlos Reis, que é o diretor do Museu do Holocausto em Curitiba, que vai expor sobre o assunto do negacionismo. Logo entrará o Rabino Sérgio Margudes ao fim da exposição do Carlos, o Rabino Sérgio entrará para bater um papo com ele, e aí a gente abrirá as perguntas das pessoas que estão assistindo. Enfim, vamos começar, então. Muito obrigado e aproveitem. Kristallnacht, a Noite dos Cristais, representa o renascimento da demonização do judeu, que a ilusão quis acreditar estar extinto. Na noite de 9 de novembro de 1938, foram destruídas centenas de sinagogas e inúmeros estabelecimentos comerciais, residências invadidas, a vida despedaçada. Muitos morreram, e em torno de 30 mil foram enviados para os campos de concentração. Não foi um fato isolado a ser deplorado. As bases ideológicas já estavam plantadas. O veneno do preconceito já semeava. E no dia seguinte, após a Noite dos Cristais, Emil Falkenhayn, que se tornaria rabino, descreveu: um dia após aquela noite, andei ingenuamente pelas avenidas, pelas ruas da grande cidade de Berlim, e um espetáculo. Homens respeitáveis, ou pelo menos que julgávamos seres respeitáveis, e bem vestidos, pisavam sobre os vidros quebrados das vidraças das lojas dos judeus e pegavam sapatos e vestidos, como se fosse um ato normal. 2 dias depois, em 12 de novembro do mesmo ano, o governo nazista multava os judeus em 1 bilhão de marcos, a título de compensação pelos prejuízos, como se eles, vítimas, fossem culpados. A legitimação da destruição prosseguiu, tanto que várias organizações parabenizaram aqueles que perpetraram a barbárie. E aí a barbárie somente iria se intensificar. Começamos essas orações de recordação através da recitação de um salmo, a passagem do Terrilim. Shir Lamot, Esai Naim Me'ayin Yavo Ezri Me'im Adonai Yoseh Shamayim Va'aretz Aliten Lamotranecha Yavur Shomecha Ilei Moyamur Isham Shomer Yisrael Adonai Shomecha Adonai Tzilcha Yad Yeminecha Yom
השמש לא יככה וירח בלילה, אדוני שמאלך מכל רע, לשמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד. As nossas orações que procuram perpetuar a memória que cada vida arrancada do nosso convívio não é um número, é uma história, uma família, um sonho, um nome e uma marca indelével na civilização humana que busca um convívio onde todos e cada um nos sintamos iguais nas nossas diferenças. A barbárie não é produto apenas dos assassinos, mas também da multidão de silenciosos. E é por isso que nós levantamos nossa voz perante as injustiças. E nessa noite evocamos a proteção divina para que, na oração del Malek Rahamim, como está escrito no texto, que Deus possa amparar, possa cuidar, possa proteger as vidas que nós, como humanidade, não conseguimos guardar. E na referência do texto, que eles permaneçam vinculados aos laços da vida eterna. Isso, na verdade, não é trabalho de Deus, é trabalho do ser humano, de manter a memória viva, de se comprometer a não esquecer e a não permitir nunca mais noites como essas. El Malek Rahamim. El Malek Rachamim Shochen Vameronim Amtze Menucha Nechona Tachat Kanfei השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים את נשמות אחינו ואחיותינו שנשרפו ושנהרגו בידי הנאצים האכזרים והרוצחים בארצות תחת ממשלת גרמניה. הנאם על הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור מצרור החיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם. מי ינוחו ושלום על משכבם
Amén. Quería pedir que todos nos coloquemos en pé para, com profunda emoção, dedicar nossas palavras de Kadish, de santificação da vida, por aqueles que deram suas vidas durante esse período trágico da história. Itgadal ve'itgadash Shem Rabba. Ve'alma dibra hirute ve'amlich malchute. Ve'chayechon u'vyomechon u'vchayei dechol beit Israel. V'agala u'bizman kari ve'imru amen. Yesh Rabba mevorach leolam olme almaya. Itvarach ve'ishtabach vitpoar vitromam vitnase. Vitadar vitale vitalal shemede kudesha brichu. Leela min kol virchata ve'shirata. Tush vechata ve'nechemata damiram ve'alma ve'imru amen. Yesh lama Rabba mishmaya. Ve'chaim aleinu ve'al kol amo Israel ve'imru amen. Ose shalom bimromav. Uyase shalom aleinu ve'al kol Israel ve'al kol yoshvei tevel ve'imru. Amém. Eu quero, então, trazer para cá o Carlos Reis, que generosamente aceitou vir partilhar o conhecimento dele sobre esse assunto. Então, o Carlos, ele nasceu em Minas, estudou comunicação social na Universidade Federal de Minas Gerais e fez Aliá, morou em Israel por alguns anos, estudou na Escola de Estudos do Holocausto do Yad Vashem, fez cursos de Relações Internacionais na Universidade Hebraica de Jerusalém e, ao voltar ao Brasil, ainda fez um doutorado numa Universidade do Paraná. Hoje, o Carlos, como já mencionei, é o coordenador geral do Museu do Holocausto de Curitiba. Recomendo a todos, eu já estive nesse museu, quem ainda não foi e tiver a oportunidade de ir, vale a pena, pois ele é praticamente único no Brasil sobre o tema. Fiquei super bem impressionado que tinham um monte de senhoras, pessoas com um jeito que vieram do interior, jovens estudantes de escolas públicas, assim, realmente fazem um trabalho de divulgação e educação do maior gabarito. Então, vocês já podem ver que o Carlos está na tela. Boa noite, Carlos. Muito obrigado. A bola está com você. Boa tarde, boa noite a todas e a todos. Novamente, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Depois do sucesso do lançamento do livro Cerejas de Maio, da Judy Butler, que conta a história da Dona Ellie maravilhosa, eu recebi, enfim, novamente o convite do Rabino Sérgio, do Ariei, e eu me sinto honrado de participar de outro evento da ARI, uma instituição que é tão importante, tão referência em tudo que diz respeito a senso comunitário e a cultura e a religião judaica, que eu também me identifico. Então, muito obrigado novamente pelo convite, que é mais que um convite, quando a ARI nos chama, é praticamente uma convocação, e de verdade é um prazer estar aqui hoje com vocês. Bom, a ideia hoje é falar sobre um tema que, por um lado, é delicado, é complexo, é cheio de armadilhas, mas, por outro, talvez nunca tenha sido tão importante falar sobre ele. O mundo, e isso inclui a sociedade brasileira, tem entendido, tem sentido, tem percebido na pele o mal que a palavra negacionismo exerce sobre todos nós. A negação e a manipulação da história e da ciência tem sido visto a olhos nus, e se misturam com questões políticas, econômicas, e aí de cunho nacionalista, racista e por aí vai. O negacionismo, por mais que se possa pensar dentro das comunidades judaicas,
não é um privilégio, entre aspas, nefasto apenas do Holocausto, porém esse negacionismo específico, né, o do Holocausto, e a experiência de já estar sendo estudado há décadas e entendido há décadas, pode e deve nos dar ferramentas, instrumentos para entender esse fenômeno global de negacionismos e principalmente combatê-lo. Né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Antes de eu entrar no Holocausto especificamente, é importante que a gente elucide alguns conceitos. Né? São 3 conceitos que são fundamentais para que, como eu disse lá atrás, a gente não caia em algumas armadilhas que os próprios negacionistas querem nos impor. Os 3 conceitos são os seguintes, né? São de revisionismo, o conceito de revisionismo ideológico e o conceito de negacionismo. Então, são essas 3 palavrinhas, esses 3 conceitos: revisionismo, revisionismo ideológico e negacionismo. E é preciso a gente ter isso muito bem compreendido. E por que é preciso diferenciar esses termos? Porque os negacionistas do Holocausto, aqueles que negam a existência do extermínio, eles, como a gente vai ver, eles vão querer mostrar-se como revisionistas, e a gente vai entender como é que a coisa funciona. O revisionismo, ele é um procedimento comum da historiografia. Tá? A palavra em si já revela o seu significado, né? A ideia de revisão histórica. Revisionismo seria a operação de revisar determinados conceitos, consensos que podem existir na historiografia. E, em última instância, toda boa historiografia né, ou deveria ser, revisionista. Né? Então, a princípio, o revisionismo não é um insulto, ele é, a partir de novas perguntas, Me desculpem, internet tem dessas coisas. Eu falei sobre revisionismo, 3 conceitos, né? Revisionismo ideológico e negacionismo. Né? Eu estava falando que o revisionismo ele é um procedimento comum para a história, né? E a palavra em si já revela o que significa revisionismo, é a ideia de revisar a história, e que é uma operação, enfim, para se revisar determinados conceitos, consensos que existem na historiografia, enfim, em última instância, toda boa historiografia, ela é ou deveria ser revisionista. Né? O revisionismo, em tese, não é um insulto, ele é a partir de novas perguntas, de novas fontes, de novos paradigmas teóricos, a ideia de revisitar um passado para, aí sim, reconstruir novas interpretações. Né? Como eu estava falando, no caso do Holocausto, a gente pode falar, por exemplo, sobre a teoria do intencionalismo, sobre o papel do exército alemão durante o genocídio, sobre a questão dos conselhos judaicos, os capos, o papel dos capos nos campos, imigração, enfim, são todos temas que ainda estão sob discussão na historiografia, novas fontes, isso é saudável. Né? O revisionismo sério é cientificamente saudável. Quais são as 2 características que diferenciam esse revisionismo sério do que eu estou falando dos outros 2, né, que é o revisionismo ideológico e o negacionismo? Na verdade, o que difere são 2 características da própria historiografia, de um modo geral. Né? A primeira é que todo bom trabalho de história, na verdade, ele procura explicitar o referencial teórico-metodológico que ele vai usar. Ou seja, mostrar quais são os seus pontos de partida, seus pressupostos para poder fazer a pesquisa. E aí o leitor consegue identificar quais as perspectivas que esse historiador tem. Né? Esse tipo de trabalho, o trabalho sério, mostra o caminho que se percorre para se chegar naquelas conclusões. Né? O trabalho de história nunca é totalmente empírico, ele nunca é totalmente prático. Né? As fontes históricas, elas não trazem para a gente o conhecimento histórico pronto. Existe uma mediação que transforma uma fonte num conhecimento. E essa mediação, esse processo,
é que o trabalho de história precisa deixar claro. Isso o revisionismo sério tem, os outros não têm. Né? A segunda característica, né, que faz o revisionismo sério em relação ao revisionismo ideológico e negacionismo, é o recurso às fontes primárias. Né? Ele precisa se fundamentar nesses vestígios do passado e analisar criticamente essas fontes, fazer um uso honesto dessas fontes, fazer um uso coerente dessas fontes. Né? Usando essas fontes e explicitando o referencial teórico-metodológico, significa, enfim, que todos os conceitos historiográficos eles estão passíveis de revisão, né, dos revisionismos sérios. E aí a gente entra no segundo conceito, que é o que a gente está chamando de revisionismo ideológico, que é um termo emprestado do professor Marcos Napolitano, da USP, e que, apesar de ter a palavra revisionismo no nome, ele está muito mais próximo do negacionismo do que do revisionismo sério que a gente falou agora. E o que é esse revisionismo ideológico, então? É quando se procura revisar uma interpretação, porém, sem explicitar o referencial teórico-metodológico e sem o uso honesto das fontes. Né? Esse revisionismo ideológico, ele procura elaborar novas interpretações para o passado, mas não com base num procedimento validado pela historiografia, mas com o objetivo de confirmar um ponto de vista que já está estabelecido, a priori, né? Ou se não, atacar o que é visto como contrário para suas ideias. Vou dar um exemplo. Enfim, por exemplo, a opinião de que o Hitler, de alguma forma, ele não teria uma responsabilidade direta pelo genocídio e que isso recairia sobre o segundo escalão do regime nazista. Não é uma afirmação negacionista, porque ela não nega o extermínio, mas ela faz uma interpretação completamente enviesada. Né? É o caso também dessa discussão que aconteceu próxima da gente, que na verdade não é e nem nunca foi uma discussão historiográfica, sobre o fato do nazismo ser um regime, uma ideologia de esquerda, enfim, esse debate, essa dicotomia é falsa e é fruto de um revisionismo ideológico. E, claro, esses conceitos, revisionismo e revisionismo ideológico, eles se aplicam igualmente a outros acontecimentos. Né? Por exemplo, a opinião de que os portugueses não seriam responsáveis pela escravidão, interpretações desonestas, né, acontecem, enfim, por todos os campos da ciência, estudos que só buscam legitimar uma resposta que já está pronta de antemão. Né? Essa é uma diferença importante. Os revisionismos ideológicos já têm uma resposta pronta. Eles geralmente vão até as fontes primárias, quando vão, porque às vezes eles nem vão, procurando apenas o que vai confirmar suas crenças. Né? E também não explicitam um referencial teórico. Né? Por isso é comum a gente ouvir expressões como revelando a verdade que nunca te mostraram, que sempre te esconderam, que é um artifício, né? Porque se revelassem esse referencial teórico, ficaria explícito que ele é falso e que também ele é racista, que ele é conspiratório, que ele não tem condição de ser levado a sério. Tá? Fechando esse trio de conceitos, a gente chega para o negacionismo, que é o ato efetivo de negar acontecimentos em si. Né? Não é no nível da interpretação, como do revisionismo ideológico. Ele nega que tenha acontecido. Né? O revisionismo ideológico, como eu disse, está mais próximo do negacionismo. E, às vezes, até um primeiro passo até que o acontecimento, enfim, seja negado. Né? Não é raro a gente ver casos de pessoas que começam levantando opiniões de reinterpretação desonesta, de relativização, e que terminam por negar um evento histórico. Né? No negacionismo, falam que não aconteceu. Enfim, com variantes sobre número de vítimas, sobre deportações, sobre câmaras de gás, enfim. Mas que no geral, o extermínio como algo planejado e orquestrado pelo regime nazista e por seus colaboradores, ele não aconteceu. Né? Geralmente, a vítima principal desse discurso, como a gente já sabe, é a população judaica, mas também é comum que envolva outras vítimas, por exemplo, vítimas ciganas, roma e sinti, comunistas e por aí. Dito tudo isso, como vocês já perceberam, minha fala hoje ela pode ter vários objetivos, e certamente um deles não é
sobre como rebater argumentos negacionistas, como conversar com esse tipo de gente. E eu vou explicar por quê. Tem uma frase de um historiador francês, já falecido, chamado Pierre Vidal-Naquet, que ele diz que nós podemos e devemos discutir sobre os revisionistas, e quando ele fala revisionista, lá nos anos 70, ele está querendo dizer o que a gente entende hoje como negacionistas. Então, nós podemos e devemos discutir sobre, mas não discutir com os revisionistas. Tem um livro dele, uma compilação de ensaios, chamado Assassinos da Memória, eu recomendo para vocês a leitura, não deve ser muito difícil de encontrar. Por que ele estabelece isso? Porque para deixar evidente que a questão não é rebater os negacionistas. Por quê? Porque quando a gente aceita entrar numa espécie de debate, por mais que a gente discorde desse alguém e se prepare com qualquer tipo de fundamentação histórica, a gente confere uma certa legitimidade a esse discurso. A gente diz, eu discordo de você, mas por eu estar aqui debatendo, eu reconheço que o seu discurso é válido. Qualquer debate historiográfico significa dizer, ok, discordamos, mas temos aqui uma base em comum, né, algo epistemológico comum entre nós dois. O Pierre Naquet diz não. Entrar num debate com negacionistas, e não sobre, dar um ar de legitimidade, que é exatamente o que eles querem. Claro, existem situações específicas que pode ser relevante contestar essas teses, é o caso da Deborah Lipstadt, tem a história de um sobrevivente chamado Melvin Mermelstein. Eu sugiro que vocês deem um Google, eu posso colocar no chat depois o nome dele, Melvin Mermelstein, procurem essa história. Mas, em linhas gerais, entrar no debate específico significa dar essa legitimidade, aceitar a existência da outra corrente dentro da historiografia que vai defender o que eles defendem, na verdade, é dar um presente para eles, é aceitar que é legítimo, é dar o que eles querem, se você me entende. É como se a gente pensar num paralelo, a gente fizesse um debate entre um geógrafo e um terraplanista. Ou fazer um debate entre um cientista e um antivacina. É como se fossem teorias igualmente legítimas, e não são, gente, desculpa, não são. O Vidal-Naquet não vai nem chamar de teses negacionistas, ele chama de achados. Por que achados e não teses? Porque não existem pressupostos de metodologia científica para validar isso como tese. São achados, são trabalhos meramente, ideológicos. Isso não significa que o trabalho da historiografia séria também não seja perpassado por ideologia. Vocês devem estar perguntando isso, mas dá para ser absolutamente isento? Não. Mas é justamente por explicitar o referencial teórico-metodológico, ele deixa claro o ponto de partida. Enquanto o trabalho negacionista, né, isso que a gente está chamando de revisionismo ideológico, o ponto de partida já é a conclusão que ele quer chegar, de forma enviesada, de forma manipuladora. Né? A história não é uma ciência neutra, imparcial. Existe uma operação historiográfica que envolve, além de muitas outras coisas, também honestidade, ética, que não é seguida por aqueles que não são sérios. Tá? Encerrada essa parte de conceitos, vocês podem deixar as perguntas, vai ser um prazer a gente conversar depois. A primeira pergunta que eu queria levantar especificamente é quando surge o negacionismo. E a gente vê que, na verdade, não é bem um negacionismo, a gente fala de uma espécie de um proto-negacionismo, né? Uma origem das ideias da negação dos seus próprios atos. Isso acontece ainda dentro do nazismo, ainda dentro do processo da Shoah, que o nazismo vai usar a negação como uma estratégia durante a própria Shoah. Há exemplos disso tanto no início do processo do Holocausto, o Holocausto foi um processo que levou ao extermínio, e não o extermínio em si. Há exemplos tanto no início quanto no final, já no finzinho da guerra. Um dos embriões, né, foi durante as Olimpíadas de Berlim, em 1936, quando houve um esforço oficial de apagamento de qualquer indício para a comunidade internacional de que ali estava em curso um regime que discriminava, que marginalizava e que perseguia os seus próprios cidadãos.
Tem uma história famosa de motoqueiros que percorreram a Alemanha durante os Jogos Olímpicos, a pedido do governo, retirando placas de proibida entrada de judeus, e que depois essas mesmas placas voltaram a ser fixadas nos lugares onde elas estavam. Mas o grande balão de ensaio do que viria a ser a autonegação nazista aconteceu exatamente dentro do episódio que a gente está lembrando hoje, a Noite dos Cristais, ou a Noite dos Vidros Quebrados, ou a Kristallnacht, ou como a historiografia passou a lidar nos últimos anos, como o Pogrom de Novembro. Ali houve uma tentativa mais profissional de se negar um acontecimento histórico. Eu falo, por um lado, na tentativa de burlar a opinião pública internacional sobre o que de fato acontecia na Alemanha, na Áustria, na Tchecoslováquia, naquele momento. E, por outro, é uma discussão específica sobre o próprio uso do termo Kristallnacht. Isso é bastante interessante, porque dentro da historiografia alemã, muito recente, lá tem se preferido não utilizar o termo Kristallnacht, e sim, como eu falei, Pogrom de Novembro. Por que isso? Por vários motivos. O principal é por causa da ideia de que o termo Kristallnacht tenha sido criado pelo ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, como uma espécie de um eufemismo, justamente para desviar o foco principal daquele evento. A noção de Noite dos Cristais nos remete à cabeça o quê? Sinagogas em chamas, lojas com vidraças quebradas, espedaçadas pelo chão, e isso, na tese de alguns historiadores, desvia o foco principal, diminui a importância histórica desse evento. E esse desvio da atenção ocorreu desde aquela época, já que o regime nazista, enfim, tentou imputar aos próprios judeus a culpa pela depredação, a responsabilidade pela limpeza dos escombros e dos vidros. Nessa nova perspectiva, enfim, a proposta é de se olhar para esse evento, e substituir a imagem das sinagogas queimadas e dos vidros quebrados pela multidão de alemães assistindo filas de judeus presos andando pela rua principal da cidade e sendo mandados para campos de concentração, para Dachau, para Sachsenhausen, para Buchenwald. Com esse evento, com a Kristallnacht, aconteceu algo que não tinha acontecido antes. Um plano de prisões em massa. Para vocês terem uma ideia, ali, ainda antes do início da guerra, 1 em cada 5 homens judeus, entre 20 e 50 anos, foi preso e foi mandado para campos nazistas. Eu estou falando isso sobre essa nova historiografia, mas não é um consenso. Também eu fico pensando se o Pogrom de Novembro acaba não fazendo o efeito ainda mais inverso, que é tirar a especificidade do evento. Não foi mais um pogrom. A Kristallnacht não foi um simples pogrom. Mas qual que era o objetivo dessa negação nazista específica da Kristallnacht? Dentro desse revisionismo sério que tem sido feito, da descoberta, da discussão, da interpretação de novas fontes. Era a ideia de encarceramento em massa de judeus cujas propriedades ainda não tinham sido, entre aspas, arianizadas, para que eles fossem forçados a vender imediatamente suas propriedades com preço ridículo e que deixassem a Alemanha, preferência, o mais breve possível. O que eu estou dizendo, então? Que a tentativa de enganar a opinião pública, tanto externa quanto interna, sobre o que de fato acontecia, incluindo com a popularização desse termo Kristallnacht, que servia para esses interesses, foi um teste de negação. No fim das contas, esse teste tinha mesmo o objetivo, claro, de verificar a adesão e a cumplicidade por parte da população em relação a políticas mais agressivas em relação aos judeus, e naquele ponto ainda não sobre o extermínio em massa, mas que vai caminhar para o extermínio em massa. Eu falei lá atrás de exemplos de negação também no fim da guerra, e esses exemplos do fim da guerra são mais explícitos. Em primeiro lugar, já no fim da guerra, na iminência de perder a guerra, a tentativa desvairada do regime nazista em esconder as evidências do extermínio, queimando provas, destruindo câmaras de gás, transferindo prisioneiros para os campos do oeste, do território alemão,
seja por deportação ou pelas marchas da morte. Os relatos sobre a destruição de provas em Auschwitz são impressionantes. Fogueiras com documentação sendo jogada de forma desesperada, já ali no início de janeiro de 45. Aliás, não sei se vocês sabem, praticamente tudo que existe hoje em Auschwitz, que as pessoas visitam, foi reconstruído, né? Não era daquele jeito. A ideia era não deixar pedra sobre pedra, né? Outros exemplos impressionantes também de negação durante o Holocausto são de discursos da própria cúpula nazista. Tem um caso famoso de um discurso gravado do Himmler, do altíssimo escalão nazista, um discurso que ele fala para um grupo de SS. Ele fala que o extermínio seria, abre aspas, uma página gloriosa da nossa história que nunca foi escrita e nunca será escrita, fecha aspas. O germe do negacionismo já existia dentro do próprio nazismo, e é isso que eu quero dizer, dando todos esses exemplos. O movimento que a gente chama de negacionismo, aí sim, um movimento de ideias, começou imediatamente no pós-guerra, né? Isso porque muitos nazistas continuaram com posições importantes e status social, mesmo depois da queda do regime, né? Mas o negacionismo organizado, ele tem sua origem mesmo na França, mas num contexto muito específico, por questões de antissemitismo. E uma questão interessante é a gente entender o processo, né, de como eles deixaram de ser grupelhos de esquina e chegaram às universidades. Chegaram ao jornal Le Monde, buscando validação acadêmica para equiparar esses, entre aspas, achados com as teses dos historiadores. Mas, como eu falei, não daria tempo e nem seria relevante o fato de como eles fazem, o que eles dizem, e sim o que está por trás disso. O que essas pessoas pretendem com negar o Holocausto? Quais os interesses e o que está por trás? O que a gente consegue enxergar nas entrelinhas numa narrativa negacionista da Shoah? E é isso que eu quero conversar com vocês aqui também nessa minha fala, né? O que está por trás disso tudo? Existem 5 grandes interesses, né, por trás, que eles podem estar combinados no mesmo discurso ou não. E cabe a nós identificar para cada discurso, para cada narrativa, qual ou quais desses 5 grandes interesses estão por trás. O primeiro deles é o mais óbvio, né? É uma ideia de reabilitar o nazismo, de reabilitar os aliados do nazismo como um regime legítimo, né? São admiradores do nazismo ou de seus aliados, e são admiradores do nazismo que veem no Holocausto o único empecilho para legitimar o nazismo. Porque sem a Shoah, o nazismo passa a ser uma corrente política como outra qualquer, legítima, uma ideologia partícipe do debate público, né? Porque, afinal, o genocídio é um negócio condenável. Então, se o Holocausto teria sido inventado para deslegitimar o nazismo, isso teria que ser negado, né? O nazismo não seria algo ruim por natureza. Essa ideia tem a ver com uma ideia de historiografia vencedora. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, que não permite falar sobre os êxitos conceituais do nazismo. Neonazismo e negacionismo, eles não necessariamente andam juntos, mas esse, no caso, é um ponto de contato, é um possível ponto de contato entre eles. O segundo interesse que está por trás disso tudo é uma ideia de denunciar uma espécie de um perigo judaico, né, uma conspiração judaica, alegando que a Shoah é uma invenção dos judeus para se fazerem de vítimas e obterem algum tipo de vantagem. E essa vantagem pode ser tanto econômica quanto política, né? Primeiro, vantagens econômicas, né? Ou seja, lucrar com indenizações, por exemplo. E não necessariamente algum tipo de citação explícita aos protocolos dos sábios de Sião, que todo mundo conhece,
Mas a mera ideia de que o judeu teria esse poderio de criar uma farsa, como o Holocausto, já carrega uma ideia conspiratória, né? A ideia de que existe um grande poder oculto. E isso é comum a todos os negacionismos, não só do Holocausto. Essa ideia de que algo foi criado por um grupo de interesse que é muito poderoso e que, de um jeito ou de outro, controla a história. O terceiro interesse, que tem muito a ver com o segundo, é a ideia também de tirar vantagem dessa vitimização. Se o segundo motivo a gente fala de uma vantagem econômica, esse terceiro a gente fala de vantagens que seriam políticas, e é uma vantagem muito específica, como se o Holocausto fosse uma invenção aí sim sionista, com o objetivo de criar um ambiente para a criação de um país. E esse argumento que é deslegitimar o Estado de Israel, criar uma conexão direta entre Shoah e Israel, como se a Israel tivesse sido criada por causa da Shoah e não apesar da Shoah. Apesar de que existem estudos sérios sobre usos políticos da Shoah, inclusive por parte de Israel. Isso tem que ficar muito claro para a gente, né? A conexão entre Estado de Israel e Holocausto. Né? Mas não é esse o ponto, exatamente. No caso desse argumento, enfim, se o Holocausto não existiu, Israel não teria razão de existir, não teria direito de existir, não teria legitimidade para existir, já que ele existe por causa, entre aspas, do Holocausto, e esse é um dos argumentos, dos interesses. Né? E mais, juntando o segundo e o terceiro interesses, que na verdade seriam os judeus os responsáveis pela guerra, né, como se os judeus fossem um dos lados do conflito, como se os judeus tivessem declarado guerra à Alemanha, e cá entre nós, não existia nenhuma entidade política judaica em lugar nenhum que tivesse legitimidade, desde a época do Sanedrim, para declarar guerra em nome dos judeus a quem quer que seja. O quarto interesse que está por trás disso, né, esse é um pouco mais complexo, é a ideia de atacar um consenso, que seria um consenso antifascista. Né? E qual que é o interesse nisso? Né? Nós estamos falando de grupos que alegam que o Holocausto ajuda a legitimar o capitalismo norte-americano e o regime soviético. Né? O que até aí, isso lá atrás, né? O que até aí pode ser uma tese interessante, entender como cada país instrumentalizou a tragédia para os seus interesses, inclusive o Estado de Israel. Mas o que se levanta é que o Holocausto teria sido inventado para legitimar esses regimes políticos. E o quinto interesse que está por trás da negação do Holocausto, o quinto e último, é atacar a historiografia. É atacar a historiografia como um todo, atacar a história como ela é feita. Né? Diz que as universidades são dominadas por alguém e que os estudos estão tendendo para esses grupos, enfim. O negacionismo geral, ele não nega só um acontecimento específico. Ele procura alterar os paradigmas da produção do conhecimento histórico. Né? É aquilo que a gente falou lá no início, ele ataca historiadores, ele ataca cientistas sociais como categorias profissionais e quer questionar a forma com que se produz ciência. Eu estou caminhando para o final da minha fala, né, e há muitos outros pontos que poderiam ser abordados. Né? A gente falou sobre os conceitos, revisionismo ideológico, negacionismo. Nós falamos sobre a origem da ideia da negação e como isso se relaciona com a Noite dos Cristais. E falamos sobre o que está por trás desse discurso negacionista. Existem outros pontos que a gente poderia entrar aqui, são muitos outros pontos. Existe uma questão que é relevante, pode parecer óbvia, pode parecer banal, mas não é, que é a questão da criminalização da negação do Holocausto. É um debate interessante, ele é mais complexo do que se imagina. A própria Deborah Lipstadt, que envolveu-se nesse grande processo relacionado à negação, ela mesma diz que não é a melhor opção para se combater a negação, a ideia da criminalização. O Pierre Vidal-Naquet, que nós falamos lá no início, ele fala
né, dos perigos de se transformar uma verdade histórica numa verdade jurídica, dar às leis, entregar para as leis o poder de definir o que é história, de criar uma história oficial. Isso é perigoso, isso a gente precisa conversar com mais calma, com mais profundidade. Por isso que eu estou falando, é um debate que é muito mais complexo do que parece. Parece ser algo simples. Vamos criminalizar a negação, né? Tanto a Débora Lipstadt quanto o Vidal Naquet não podem, de forma alguma, ser acusados de negacionistas, pelo contrário, mas é um debate interessante, né? O Brasil acaba adotando um modelo que não é nem de um lado nem de um outro, é meio híbrido entre criminalizar e não criminalizar. Não é nem como a maior parte da Europa faz, que é criminalizar, e nem como os Estados Unidos fazem, que é não criminalizar. Como sempre, a gente tem a gente cria as nossas jabuticadas, mas nesse caso foi uma saída, eu vejo até como interessante, que é inserir a questão do racismo e do antissemitismo dentro dessa discussão, né? É como se a criminalização do racismo enquadrasse vários desses negacionismos. A gente lembra do caso do Castan, né, que chegou ao Supremo Tribunal Federal, virou jurisprudência, todo mundo acompanhou lá mais ou menos uns 15 anos atrás. Outra questão que a gente poderia conversar também, se tivéssemos, enfim, mais tempo, é a sedução que esses negacionismos exercem sobre as pessoas, de como essas pessoas se articulam e quais são esses atrativos, né? Também gera uma discussão interessante, e a gente leva isso a casos internos aqui no Brasil, enfim, a negação do genocídio indígena, a relativização da escravidão, da ditadura, e até negacionismos que não são históricos, né, que são científicos, por outro lado, como o do aquecimento global, que tem uma lógica parecida, tem uma lógica conspiratória, tem uma lógica de negação da construção da ciência. E eu nem falo sobre a pandemia, enfim, o raciocínio de desconstrução da operação historiográfica, ele está presente em todas as formas de negação. Eu acho que é isso, meus caros. Eu termino com a frase da Débora Lipstadt, eu não sei se vocês chegaram a ouvir, que é uma frase que nós ouvimos nesse evento, que ela diz que há fatos, há opiniões e há mentiras. Né? Há fatos, há opiniões e há mentiras. O tema da negação e do negacionismo do Holocausto, ele precisa ser mais conversado, mais debatido dentro das próprias comunidades judaicas, como eu disse, não com o objetivo de se preparar argumentos para se desconstruir o discurso negacionista, mas para se compreender os interesses que estão por trás, para se entender as razões pelas quais esse tipo de discurso ele é proferido, e aí sim, temos cada vez mais a consciência de que essas histórias do Holocausto precisam continuar sendo contadas. Nós estamos, como eu disse em outra oportunidade, num momento chave. Nossa geração vive um momento chave em relação à memória do Holocausto. Nós somos a última geração que vai ter a oportunidade, a possibilidade de ouvir em primeira pessoa, da boca desses sobreviventes, tudo aquilo que aconteceu. Nós estamos preparando um caminho, preparando um terreno para que a memória do Holocausto continue a ser construída, mesmo sem os sobreviventes. E se a gente não prestar atenção, pode ser, ou pode vir a se tornar um terreno fértil para que outros argumentos e outros interesses e outras metodologias negacionistas possam ser usadas e possam crescer. Em outras palavras, se já existe o negacionismo, enquanto os sobreviventes falam em primeira pessoa, quando eles não estiverem aqui conosco, e eu espero que todos eles vivam até os 120 anos, mas mesmo assim, se todos que ainda estão vivos viverem até os 120 anos, mesmo assim, daqui a pouco
eles não estarão mais aqui. Se esse tipo de discurso existe com eles aqui, é para a gente prestar atenção, entender esse movimento, entender esse processo, para que, quando eles não estiverem, o terreno não se transforme em propício para que achados negacionistas sejam divulgados. Eu quero agradecer novamente o convite do Rabino Sérgio, do Ariê, estar aqui com vocês na área é novamente um grande prazer, e eu espero que ainda tenhamos algum tempinho para a gente trocar uma ideia, mas de qualquer forma, eu já agradeço, enfim, e continuo à disposição, convidando, o museu ainda está fechado por causa da pandemia, mas convido a conhecer as nossas páginas, o nosso trabalho digital, virtual, redes sociais, enfim, temos um trabalho intenso em uma produção de conteúdo que é diária, para não deixar essas histórias serem esquecidas. Obrigado, gente, foi um prazer. Super obrigado, Carlos. Tua exposição foi muito clara, muito objetiva. Assim, para 30 minutos, sei lá, que foi o que você falou, realmente foi muito bom e muito esclarecedor. Obrigado. A gente chama o Rabino Sérgio, que também vai colocar algum tipo de ideia, trocar uma conversinha com o Carlos, e após a gente vai estar aberto para as perguntas. Então, pessoal, quem tem perguntas, por favor, posta no chat do YouTube que a gente vai fazer, ok? Sérgio, Carlos, fiquem à vontade novamente. Então, obrigado, Ariê, e muito obrigado, Carlos, pela tua essa exposição bastante efetiva de um tema bastante complexo, e você trouxe, através de uma metodologia didática, de uma clareza na explanação, algo que faz a gente pensar muito. E à medida que você, Carlos, ia falando, assim, eu sorri tuas palavras com muito entusiasmo, pela maneira, pelo modo que você trouxe esse conhecimento. E aí você, logo no início, falou do tema como uma armadilha, usou a palavra armadilha. E, de fato, fiquei pensando, é uma armadilha, porque os negacionistas negam o Holocausto, a Shoah, negam a aniquilação judaica e culpam os judeus por não terem sido as vítimas que os judeus dizem que foram, aos olhos deles. Eles negam com o intento, talvez, de afirmar a própria metodologia da Shoah. E outro termo que você colocou, que é importantíssimo lembrar, e eu concordo plenamente, porque o movimento de negacionismo, como você bem disse, ele não fica restrito ao Holocausto. Ele, a partir daí, se alastra. Ele, a partir daí, ele cresce, ele fermenta. Da mesma maneira que o antissemitismo não é restrito o preconceito do antissemitismo não cria somente os judeus, os povos semitas que sejam, como vítimas. Quando a gente autoriza, permite um determinado preconceito ser efetivo, a gente está dando licença para outras expressões de preconceito, né? Muitas vezes os grupos diversos, ideológicos, partidários, agremiações, elas criam um sustentáculo ideológico para se defender e julgam se defender, extirpando, minimizando ou desprezando o outro. Só esquecem que eles fazem parte da sociedade. E se essa sociedade cria uma determinada vítima, fatalmente vai criar outras vítimas. E não tardará, talvez, daqueles que vitimizaram se tornarem, em dado momento, as próprias vítimas. As saudades, existe um conceito, né, do que é uma comunidade, do que é um grupamento tribal, né?
E às vezes as nossas próprias sociedades, elas podem agregar, serem fortificadas através do conceito de comunidade ou enfraquecidas através do conceito de tribalismo. Explico. Comunidade é aquilo que abraça as diferentes ideias, opiniões, a riqueza da pluralidade étnica, racial, gênero, etc., etc. Tribalismo é aquele que só aceita o que concorda. O que não concorda não é parte da tribo, deve ser extirpado, aniquilado. E aí começa uma matança. A matança, às vezes, pode ser física, tragicamente física, ou pode ser uma matança que começa inicialmente com uma ideologia e com uma linguagem, mas que potencializa essa matança que usa a arma da linguagem numa matança posterior física. E aqui é um ponto que o nazismo e o negacionismo, no meu entender, são muito... tem um nível de sofisticação muito elevado no uso da linguagem. Um nível muito sofisticado, né? Que, como a Débora falou, você depois complementou, eles permeiam uma linguagem, eles permeiam o mundo do conhecimento acadêmico, cria uma linguagem sofisticada, toda uma racionalidade, todo um mecanismo que é uma historiografia legítima, e com isso ganha um arcabouço que gera legitimidade, ainda que uma legitimidade falsa, ainda que uma legitimidade imoral. Mas essa imoralidade, essa falsidade ficam em níveis secundários e escondidos, e o que prevalece, o que vem à tona, o que é mostrado, o que é percebido, é a legitimidade. O que sustenta essa legitimidade, a falsidade e a imoralidade, já fica esquecido, né? Até no mundo em que a imagem cada vez mais prevalece sobre a capacidade de absorver conceitos de modos consistentes. E essa legitimidade ela vai autorizando ações drásticas. Quando você falou, citando aquele livro Assassinos da Memória, né, e um termo muito forte que me tocou muito, a história judaica ela é focada na preservação da memória. O judaísmo, né, é alimentado pela veia da memória, e por isso é um contínuo. Todo o grupo, e aí eu estou me arriscando a generalizar, que esse assassino da memória, ele não consegue ter uma continuidade, ele tem rompimentos, e ele estabelece faraós não só do Egito Antigo, mas faraó no simbolismo do poder absoluto, ou do recriar a partir de mim a história. Anula-se o ontem, começa-se hoje, né? E a gente viu há pouco tempo no fundamentalismo que destruiu sítios arqueológicos no Iraque, né? Então, assim, eu recomeço a história, eu anulo a história. E isso aufere um poder enorme. Agora, falando da história, né, existe um rabino, Abraham Tversky, que falou o seguinte: a história é a espiritualidade judaica, ela é movida pela história. E aqui é um paradoxo, porque na língua hebraica não existe, da língua hebraica, da raiz etimológica hebraica, a palavra história. Claro, você estudou em Israel, você sabe, você vai, como é que é, faculdade de história, curso de história, mas não é da raiz etimológica do hebraico. A palavra usada é zecher, né, com suas variações diversas na língua, que é a memória, aquilo que faz parte da gente, aquilo que constitui a nossa vitalidade, nossa espiritualidade. E, como você falou, a história não é neutra. A espiritualidade é aquilo que a gente escolhe também sorver, absorver e permear a nossa existência. Então, o pluralismo é fantástico. E a Ari, por exemplo, adota o pluralismo religioso. Mas qual é o limite para o pluralismo? Qual é o limite do pluralismo? A gente pode, dentro do pluralismo, aceitar
a inverdade ou a mentira, ou como você citou, não conversar com aquele que nega, eu posso conversar com aquele que nega a minha própria existência, ou a existência das minhas crenças. Então, também faz a gente pensar nisso, né? Numa sociedade livre, é fundamental também o respeito e aqueles limites serem colocados. Algo que você colocou também me chamou muita atenção, Carlos, burlar a opinião pública, né? O nazismo, a intenção de burlar é a opinião interna e burlar a opinião externa. E a linguagem nazista, ela, como mencionei, ela era muito sofisticada, ela tinha um esmero, e até o termo solução final, né? Burilava. E por que essa burla da opinião? Por que essa linguagem que cria conceitos que escondem o fato que esses conceitos querem levar adiante? Talvez porque a gente possa pensar que a linguagem forja a consciência, lapida a consciência. E quando essa linguagem ela é escamoteada, quando ela burla os fatos, a gente engana aquilo que todo mundo sabe, essa consciência fica apaziguada. E essa consciência ela fica desmantelada. Então, a partir do desmantelamento dessa consciência, desse apaziguamento, há uma autorização que permite a perversidade acontecer. A inércia é justificada, porque minha consciência está em paz. Então, todo esse enganar, burlar a opinião, seja interna ou pública, é uma maneira de apaziguar a consciência, tornar-nos inertes, passivos e não combativos desse ato. E, ao mesmo tempo, isso permite uma nova estrutura ser construída. E quando você falou dos interesses, dentro dos vários interesses que você colocou, dos 5, se não me engano, né, há o interesse de construir uma nova estrutura de poder, né? O antissemitismo sempre foi um instrumento de poder. E o negacionismo, que, né, entra lá, que é uma forma de antissemitismo, no meu entender, também autoriza uma nova estrutura de poder, né? Uma estrutura de poder em que prevalece o eu que constrói a história a partir de mim, portanto, um autoritarismo sendo selado e carimbado. Daí, realmente, o elemento fundamental que você falou, que lembrar do negacionismo é importante, seja pela própria recordação da Shoah e todo o seu drama, seja pelas consequências que isso traz no desenvolvimento da nossa existência humana, né? Hoje e continuamente. Então, eu só queria, para concluir aqui, te trazer uma pergunta, uma provocação carinhosa, né? Os nazistas, eles criaram todo um arcabouço jurídico, né, que legitimava esses atos perversos. O arcabouço jurídico é uma maneira de expor aquilo que vai ser feito, está sendo feito. É uma maneira de legalizar o ato. É tornar conhecido, justificável. Como que esse arcabouço jurídico que expõe aquilo que é legalmente, dentro do sistema nazista, possível, convive com o burlar, com o esconder, com o negacionismo. Isso no período nazista, né? Então, porque se a gente entende essa contradição interna
que eu acredito que exista, mas você, o especialista, vai me clarificar, me corrigir, ajuda a gente entender a contradição do movimento atual do negacionismo e as armadilhas que ele vem colocando diante de nós. Obrigado, eu agradeço pelo posicionamento e pela pergunta também. Muito já se escreveu sobre uma relação que existe entre nazismo e o que seria o positivismo jurídico, né? Eu não tenho formação na área do direito, ao contrário de 99% da minha própria família. Eu fui para um caminho diferente, mas muito já se escreveu e se estudou sobre essa mecanização da legitimação da perseguição a partir da legislação, né, e a partir também da justiça. O que eu vejo que é muito relevante você falou muito nessa questão da sofisticação da linguagem, da importância que se dá à linguagem e ao eufemismo, e a como as coisas são apresentadas para o público. Eu acho que a questão jurídica se encaixa nisso também. É uma noção de que isso estava claro na cúpula nazista, e a gente precisa compreender isso muito bem, que tanto memória quanto conhecimento histórico não são fatos dados. Eles são processos, eles são construídos. Memória não é entregue, memória não é dada a ninguém. Nós construímos memória, nós somos protagonistas da construção da memória. Ao mesmo tempo que nenhum fato, nenhum evento histórico, nenhuma fonte histórica, nenhuma documentação, nada, ela te automaticamente concede conhecimento histórico. Os nazistas entenderam que esse processo poderia ser realizado, esse processo de construção, tanto do conhecimento quanto da memória, poderia ser realizado praticamente ao mesmo tempo em que aquela história estava sendo desenvolvida. Né? Nos próprios discursos, na própria narrativa, ela já poderia ser feita de tal forma a tendenciar uma construção de uma memória e a construção de um conhecimento. Esse é um dos grandes êxitos na construção disso, que você chamou de um rebusco e de uma importância da própria linguagem, né? Inclusive com o exemplo da solução final. Existem trabalhos específicos que a gente pode recomendar, principalmente para o pessoal da área do direito, discussões jurídicas, há artigos, há palestras que muito se fala sobre não só o sistema legal nazista, mas tudo que diz respeito à sua construção. Eu acho que a minha possibilidade de agregar essa conversa é a gente compreender, né, essa questão das construções e trazer isso para a gente hoje. Né? Significa que, passados 82 anos da Kristallnacht, nós, hoje, somos responsáveis pela construção dessa memória, e a próxima geração ainda será. Né? Eu sempre costumo dizer que a expressão de proteger a memória, de resguardar a memória e de preservar a memória, ela é fundamentalmente equivocada, porque a memória não é algo dado que eu preciso tomar conta e cuidar para ninguém quebrar, para ninguém mexer. Né? A memória está o tempo inteiro sendo construída.
E o conhecimento histórico está o tempo inteiro sendo construído. Por isso que eu falei que o revisionismo do bem, ou revisionismo sério, é um princípio historiográfico, porque senão a gente não precisaria estudar mais o Holocausto. E ainda há questões para a gente conversar, ainda há questões para a gente descobrir, e ainda há questões que precisam ser revistas. Eu acho que o grande aprendizado disso tudo para nós hoje, dessa questão da memória e do conhecimento histórico, é entendermos que é possível construir memória e construir conhecimento praticamente enquanto as coisas acontecem, durante o acontecimento. E eu acho que esse é um dos grandes êxitos, e é o que se tenta fazer, né, como a Judy Butler colocou eu estava vendo aqui nos comentários do YouTube, nessa era da pós-verdade. Né? Na verdade, essa pós-verdade, ela tem muito uma conotação que é a construção da interpretação já enviesada enquanto o evento está acontecendo. A gente pode dar um exemplo do que está acontecendo nas eleições nos Estados Unidos. Enquanto tudo aquilo estava sendo conversado, está sendo conversado, e votos sendo apurados, toda a discussão a respeito a discussão enviesada que diz respeito a como nós deveríamos olhar para aquele evento histórico. Carlos, obrigado. Essa concepção da construção da memória, linda, importantíssima. E daí foi colocado da pós-verdade. Eu me lembrei de algo que a Liga Antidifamação, ADL, né, nos Estados Unidos, que é uma das principais organizações judaicas norte-americanas, do seu trabalho contra a difamação que vai se espalhando por meio das redes sociais. É um foco muito efetivo. Então, o quanto o negacionismo está sendo alimentado, incrementado, potencializado através do uso das redes sociais. As redes sociais estão aí, é um instrumento, né? Mas a questão é como esse instrumento é utilizado, sempre, como ele é utilizado, como a gente coloca ele a nosso serviço ou a nosso desserviço. E a Liga Antidifamação está muito preocupada com isso. Então, eu gostaria que você explanasse, se pudesse, um pouquinho sobre essa má utilização, esse má serviço das redes sociais e o cuidado que cada um de nós, como usuários das redes sociais, devemos tomar. Né? A nossa geração mais jovem utiliza, não só mais jovem, mas por excelência mais jovem, as redes sociais. É assim, rápido está conectado, é uma fonte de informação, mas nem sempre essa informação é uma informação fidedigna, né? É uma informação da pós-verdade, da pré-verdade, da mentira, o que quer que seja. Então, como a gente pode desenvolver um mecanismo mais positivo, mais salutar, para não se impregnar por esse ódio lascivo, por as mentiras que vão sendo transmitidas pelas inúmeras formas contemporâneas de comunicação. Nós como indivíduos e nós como comunidades. Essa questão é muito importante, muito interessante, o cuidado para que não haja uma demonização das próprias redes, né, e desses artifícios contemporâneos que a humanidade encontrou para se relacionar. Né? As redes sociais, elas são amplificadores da nossa realidade, dos nossos convívios e dos nossos valores. Né? Eu acredito que nos últimos 3, 4 anos, nós temos evoluído bastante em relação a como lidar
com as redes. Temos evoluído por uma questão de necessidade frente a todo esse movimento que dentro dele carrega os negacionismos científicos, históricos, de forma geral. Eu acho que as redes sociais, como ferramentas, são importantes e elas têm os mesmos pressupostos e os mesmos instrumentos internos que fazem com que os outros lados exerçam as suas ações. O que eu quero dizer com isso? Que, da mesma forma com que as redes sociais podem ser elementos desestruturadores dentro de certas discussões, elas têm ali no seu âmago as ferramentas que podem fazer com que seja o contrário. Né? O Museu do Holocausto de Curitiba acredita muito na possibilidade de um diálogo e um debate também por meio das redes sociais. Nós temos aprendido muito nos últimos meses em relação à pandemia, em como se comunicar de forma mais eficaz e mais efetiva utilizando as redes sociais. Eu acho que durante esses 7 meses, qual comunidade judaica no mundo não se readaptou e conseguiu construir ali novas formas de se alcançar público, não só com lives do Kabbalat Shabbat, mas uma questão muito mais de senso comunitário, muito mais de senso de pertencimento e de identidade, utilizando as redes sociais. Eu acho que eu sou otimista, eu vejo um bom caminho a ser trilhado a partir do momento em que nós compreendemos o potencial que as redes têm para lutar contra o que é disseminado e que é utilizado nas próprias redes. Porque se nós cruzarmos os braços e deixarmos ser levados por essa enxurrada de negacionismos e de racismos e de machismos e de violência que as redes sociais podem proporcionar, novamente, a gente vai legitimar um espaço social para que isso aconteça. O estabelecimento dos coletivos, a compreensão de como é necessário as verificações de conteúdo, as formas com que se combate esse tipo de narrativa, tudo isso eu falo que ainda é um processo. Nós estamos aprendendo a lidar com algo que nós mesmos criamos por necessidades diversas. Eu sou otimista, eu acho que as questões são cíclicas e cada vez mais temos criado mecanismos, criado instrumentos, criado possibilidades de entender as redes sociais de uma forma muito mais sadia e muito mais voltada para valores democráticos, de tolerância, de equidade, de justiça. Eu acho que a gente caminha, sim, para isso. Após um período difícil que nós vivemos nos últimos 2, 3 anos, eu acho que agora, nós, olhando por um prisma otimista, cada vez mais a gente consegue compreender o que são essas redes e qual o potencial delas. E aí a gente vai conseguir utilizar elas cada vez melhor. Bom, primeiro, assim, super importante a tua resposta, não demonizar as redes sociais, fundamental, achei muito bem colocado, e entendendo que elas são os instrumentos e como a gente dispõe delas, o importante, e saber aproveitar da melhor maneira possível. E isso me fez, e eu vou concluir com isso, passando para o Ariê, que vai compartilhar perguntas, isso me fez lembrar um debate no qual meu pai estava,
Meu pai foi sobrevivente do Holocausto, passou em campo de trabalho, em gueto, e num debate, alguém fez alguma acusação a algo. E eu confesso que eu não me lembro o que a pessoa acusou e a quê. Mas eu me recordo claramente da resposta que meu pai deu, que foi assim, né? Você não culpa a dinamite pelas destruições. Você pode utilizar a dinamite até para abrir estrada, que gera tráfego, flui. Depende para que você não, na verdade, usou pólvora. Você não culpa a pólvora pela destruição. A pólvora pode ser usada por uma maneira ou de outra maneira. A responsabilidade é de como a gente utiliza, né? Então não demoniza a pólvora, fazendo paralelo, né, de um tempo de lá de trás ao tempo de hoje, né? Muito depende da nossa capacidade de se desenvolver e de colocar os instrumentos que nós temos para para pavimentar uma estrada de construção sadia e positiva. E teu otimismo é extremamente bom, né, porque é uma luz nesses tempos que a gente vive e tem um nutriente muito humano e extremamente judaico nesse otimismo. Então, agora, Ari, vamos lá. Obrigado aí, Sérgio, Carlos, pelas exposições. A gente tem a seguinte pergunta agora, Carlos. Como o Holocausto deve ser ensinado nas escolas do ensino fundamental e médio, escolas não judaicas? A pergunta é excelente e ela é uma preocupação permanente, né? Essa é uma pergunta que poderia ser respondida em várias outras lives, em várias outras conversas. Mas existem alguns pressupostos que a gente precisa e a gente pode conversar rapidamente, né? O primeiro é a noção de que a memória da Shoah ela precisa ser universalizada, né? É uma noção de que ela precisa ultrapassar as barreiras físicas e identitárias das comunidades, principalmente judaicas, e atingir a população como um todo. Por quê? Porque a partir do Holocausto é possível construir memória a partir de um legado ou de legados considerados éticos. O que eu estou falando com isso? A noção de que isso é uma concepção que nós usamos aqui no Museu do Holocausto de Curitiba, de que todo e qualquer trabalho, iniciativa educativa em relação ao Holocausto não precisa, não importando as idades, e nós temos a convicção de que qualquer tema pode ser trabalhado com qualquer criança de qualquer idade. O Holocausto pode ser trabalhado com crianças na educação infantil a partir de 6, 7 anos, tranquilamente. Existem exemplos maravilhosos de como se fazer isso, inclusive lá no Yad Vashem se faz. Mas não importa se da educação infantil até o ensino médio, até o ensino universitário, a nossa concepção é de que o Holocausto ele não pode ser o objeto principal da transmissão. O que isso quer dizer? Não se transmite o Holocausto para se transmitir o Holocausto. O Holocausto é uma ferramenta, um instrumento educativo poderosíssimo que se utiliza para transmitir outras coisas. E que outras coisas são essas? Aí sim, valores, né? Princípios, o que o Aristóteles vai chamar de virtudes. Então a gente está falando de tolerância, como a gente falou antes, né? De democracia, de justiça, de pluralidade, de diversidade, de equidade, de direitos humanos, de resistência, de resiliência, de questões relacionadas ao valor à vida. A gente poderia passar horas aqui falando sobre metodologia, como fazer isso na educação infantil,
como fazer isso no ensino fundamental, no primeiro ciclo, no segundo ciclo. Eu recomendo visitar as nossas páginas, entrar em contato conosco. Existem muitos materiais que nós já publicamos, e lives, e debates, e materiais para professores. Mas um dos pressupostos é esse, de que a transmissão da Shoah precisa ter como objetivo principal a transmissão de valores universais. E o pior que pode acontecer num trabalho relacionado ao Holocausto com jovens é ele perceber que isso faz parte de uma realidade muito distante da dele, muito diferente da dele, que foi muito longe, aconteceu com outras pessoas em outros lugares, em outro momento. Nós temos a convicção de que o trabalho educativo sobre o Holocausto precisa ser um ponto importante para que nós possamos discutir questões que nos afligem hoje. Então, os legados que nós construímos a partir do Holocausto precisam, praticamente, quando a gente fala nunca mais, a gente está renovando um pacto coletivo entre a gente, de que a gente vai prestar atenção no que está acontecendo e vai lutar contra qualquer tipo de ódio, de discriminação, de intolerância. Eu estou falando dessa questão da construção da memória, ela precisa ser útil para a gente. Então, assim, é falar sobre racismo, é falar sobre LGBTfobia, é falar sobre violência contra a mulher, é falar sobre intolerância religiosa, é falar sobre antissemitismo, é falar sobre inclusão a pessoas com deficiência, acolhimento de refugiados, tudo isso e muito mais são legados que nós construímos e que a gente pode utilizar do Holocausto para se transmitir, para gerar empatia, para construir essa alteridade que a gente quer. Sem construir empatia, a gente não consegue. Né? Esse é uma dos pressupostos. A gente poderia ficar aqui bastante tempo conversando sobre educação e Shoah. Eu vejo que tem educadores na lista, apareceu ali a Bia, manda um beijo para a Bia, que está ali assistindo a gente, mas é um tema que eu posso dizer que me fascina, tudo que diz respeito à educação e à transmissão do Holocausto no século XXI, como isso era feito, por quê, como, quais são os pressupostos de mudança, como se faz hoje, por que se faz hoje. Eu recomendo ir até as nossas páginas e estamos à disposição para conversar se existe algum caso específico que a gente possa ajudar. Eu posso dizer que os trabalhos e os resultados, a partir de intervenções do museu, de capacitação de professores, tem sido maravilhoso, tem sido estimulante para a gente. Ok, Carlos, obrigado. Tem mais uma pergunta. Como correlacionar o revisionismo com o negacionismo? Bom, eu falei no início que o revisionismo por si só, ele é um procedimento saudável dentro da historiografia, um revisionismo sério, né? E a história e a ciência está sempre disposta a rever consensos, a rever conceitos por meio de novas fontes, de novas interpretações, de novos paradigmas teóricos que vão sendo criados, né? Os revisionismos, toda boa historiografia, por si só, ela é ou deveria ser revisionista, no sentido puro da palavra, né? O negacionismo é muito mais do que um revisionismo. O negacionismo, ainda falei de revisionismo ideológico, né, que ainda é uma categoria intermediária, mas o negacionismo, ele não se preocupa com o pressuposto teórico-metodológico e nem com a ética em relação ao manuseio das fontes originais. O negacionismo parte de um pressuposto já dado, uma opinião já construída a priori, e se utiliza de desvios propositalmente recortados desses fundamentos para criar os seus achados, né? E a gente viu que nem a palavra teses seriam adequadas para ela.
negacionista. Por isso, assim, inclusive, é um dos objetivos dessa conversa de hoje, é nós entendermos o que significa essas duas palavras e até um pedido que eu faço para que, quando queremos falar sobre negação de holocausto, nós utilizarmos esse termo negacionismo, porque usar o termo revisionismo é justamente o que os negacionistas querem, porque o revisionismo é algo legítimo, é algo até importante para qualquer historiografia. Então, chamemos dos nomes que merecem ser chamados. Negacionistas são negacionistas. Respondido, Sandro? Ok, obrigado. Temos mais uma última pergunta, que é o seguinte: você pode falar um pouco mais sobre os perigos da criminalização da história e seu impacto no combate ao negacionismo? Bom, foi publicado esse ano, eu recomendo uma leitura, que ela é inédita aqui no Brasil, foi publicado agora, há alguns meses, um livro chamado Criminalização da Negação do Holocausto no Direito Penal Brasileiro. Né, foi escrito pela Milena Gordon Baker, vocês encontram, enfim, facilmente, ela vai fazer um resgate dessa ideia da criminalização, da negação especificamente do Holocausto, dentro do nosso contexto. Né? Eu falei ali atrás que a criminalização, a priori, pode parecer algo simples e automático de nós defendermos. Então, quando a gente se depara com esse tipo de discussão, é legítimo que a primeira coisa que passa na nossa cabeça é, não, realmente, temos que criminalizar essa negação. Quando eu falei que aqui no Brasil nós encontramos um meio termo, um híbrido, nem tanto da criminalização e nem tanto da não criminalização, e eu falei que me agrada esse tipo de perspectiva, nem sempre as jabuticabas brasileiras nos agradam, na maior parte das vezes elas mais confundem do que ajudam, mas nesse caso eu vejo como uma boa saída. E essa questão da criminalização, da negação, existe a questão da criminalização da negação, como eu falei, que ela é, por um lado, a gente pode imaginar como algo natural, mas que ela é perigosa a partir do momento em que se entrega para legisladores, para a legislação, para a justiça, conceitos de verdade que devem ser especificamente construídos dentro de como eu falei, né, de uma perspectiva historiográfica. Como eu falei, né, transformar uma verdade histórica numa verdade jurídica, ela não necessariamente ela é saudável, ela pode ser perigosa. Mas, por outro lado, tem a questão da criminalização da própria historiografia, ou do ataque à historiografia como ela é feita. Toda aquela questão e toda aquela discussão que a gente já conhece, de escola sem partido, que é uma bobagem grande, tem o objetivo, como eu falei, né, a ideia de atacar a historiografia, de atacar a história como ela é feita, de se imaginar e de se perpetuar que existem por trás das universidades grupos de interesse que procuram ali legitimar algumas coisas. Esses grupos pretendem, esses grupos negacionistas, né, procuram alterar os paradigmas da construção da história. Isso já é uma outra conversa, e isso tem a ver com uma ideologização do conhecimento, né? Como eu falei, não existe história neutra, mas é justamente pelo fato de todo o trabalho historiográfico referenciar as suas bases, que o torna legítimo. Então, sobre a questão da criminalização, existem dois pontos, né? Por um lado, a criminalização da negação do Holocausto,
eu recomendo esse livro da Milena. E, por outro lado, os ataques à historiografia e a tentativa de criminalização de um trabalho historiográfico, inclusive do trabalho educativo a partir de profissionais da área de história. Isso, como eu falei, né, não é lá atrás, não é um privilégio, entre aspas, nefasto, só do Holocausto ou só da aula de história. Isso tem acontecido em vários campos do conhecimento, inclusive, recentemente, até matemática eles estão tentando negar. Então, é algo que a gente precisa prestar atenção e se municiar desses, não dos argumentos de combate, como eu falei, mas da compreensão do que é esse processo. Né? Se a gente compreende muito bem o que está acontecendo, fica muito mais fácil da gente conseguir criar mecanismos que isso possa ser recolocado na mesma lata do lixo de onde veio. Ok. Essa foi a última pergunta. Eu quero agradecer imensamente ao Carlos por ter generosamente cedido seu tempo e, mais importante ainda, seu conhecimento. A gente vê que ele tem bastante. Muito obrigado, Carlos. A área está sempre aberta a você, sempre estamos aí fisicamente ou eletronicamente, virtualmente, sei lá como é que a gente chama isso, teu dispor aí, a área é tua casa aqui no Rio, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos que nos assistiram, espero que tenham aproveitado, a Ari, mais uma vez, honrando o que tem feito sempre, relembrado a Shoah, relembrado um dos poucos lugares que relembra a Kristallnacht, a sua importância na história do povo judeu e da humanidade, que relembra todas as coisas bárbaras que se falam sobre todas as minorias, enfim. A gente está sempre procurando lembrar isso. Quero agradecer ao Rabino Sérgio, ao Rabino Dario, nossos Hazanim, a intérprete de Libras, a Karine Rocha, e a Alessandra Salve, nossa coordenadora de comunicação, que, como sempre, faz um ótimo trabalho aí na técnica da transmissão. Sérgio, você quer falar alguma coisa? Ou... Só corroborar esse grande agradecimento que foi dado ao Carlos, com generosidade do tempo, generosidade da vastidão do conhecimento e desse carinho enorme, através de um sorriso gostoso, que torna até os temas mais áridos, né, gostosos de serem aprendidos. Né? Você falou de empatia, você traz muita empatia. Então, muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Karine, Sérgio, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Ari, por executar essa tarefa, né, que a gente sabe que tem muito trabalho por trás, né, no backstage, para que a gente esteja aqui no front stage. Então, muito obrigado pelo trabalho de bastidores e por também coordenar esse debate de hoje. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Cuidem-se. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.